Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus possa realmente estar em nossos corações. Quero dizer da alegria de estarmos juntos para falarmos de um assunto muito interessante a respeito de visita espírita, assistência espírita aos presidiários. Um assunto que ainda não foi bem recebido ainda pelo segmento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho teve início na década de 40, com nossos companheiros da Federação Espírita Brasileira. Passado algum tempo, até por ordem organizacional da FEB, a dona Idalinda de Aguiar Mata, nossa saudosa companheira, abraçou esse trabalho. Ela foi uma das fundadoras da instituição espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet, que fica em Vila Isabel. Muitas pessoas perguntam, no meio espírita, para que e por que eu devo fazer esse trabalho nos presídios? E vamos deixar bem claro também que nós não somos a favor dos bandidos nem dos criminosos. Lugar de bandido é na cadeia. Somos a favor. Agora, se o preso, se quiser se modificar o seu temperamento, a sua condição moral, através do arrependimento, aí é conosco. Não é para todos os presos. É aqueles que querem, que se interessam pelo trabalho, pela dinâmica dentro da metodologia espírita. São para esses que nós trabalhamos. Não são para todos os presos. Então nós não estamos a favor de bandido nenhum. Lugar de bandido, repito, é na cadeia, estamos a favor. Mas aqueles que querem se recuperar, nós damos a mão para se recuperarem. Esse é o gancho. Por que que nós fazemos isso? Vocês vão ver por quê. O objetivo desse trabalho é levar o ensinamento do Evangelho aos irmãos encarcerados, ajudando-os em suas recomposições morais, visando tão somente sua reintegração à sociedade. Vocês estão vendo qual é o objetivo? Levar o ensinamento. Por quê? Porque o preso, ele não pode sair da prisão para vir aqui. Senão eles estariam aqui, essa tarde. Mas não podem. Então nós é que temos que levar o ensinamento do Evangelho. Esse é o objetivo do trabalho. É levar esse ensinamento para aqueles que querem, que estão interessados no trabalho. As pessoas perguntam também, tá bom, seu Longobo, mas para que eu vou perder meu tempo de ir lá levar essa palavra para esses presos? Vocês vão ver já já. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. Viram lá? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, olha aqui, na prisão, não me visitaste. Quando fizeres isso a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46.
Muitas pessoas, e até espíritas, contestam. Dizem que Jesus não esteve preso. Mas nós dizemos que ele esteve preso sim. Inclusive no livro, na página 49, se me falha a memória, nós colocamos: quando estive preso e não me foste visitar. Jesus esteve recolhido numa cela. Evidente que não tinha naquele tempo ainda presídios, unidades prisionais, naquela época. Ele ficou recolhido numa cela úmida, fria, sozinho. Nem luz tinha, que naquele tempo não tinha luz elétrica. Sozinho. Até Pedro o negou. Tanto é verdade que quando Pôncio Pilatos, governador da Judéia, manda chamá-lo ao palácio, ele estava recolhido. Todos nós a conhecemos aqui, a Via Crucis, porque o nosso Mestre Jesus passou. Está na história da humanidade, nas Escrituras. Quando Pôncio Pilatos pede para que os soldados vão até a cela, abram para ele ir a palácio. Então ele estava recolhido. Veio ao palácio e ele fez aquela série de perguntas. És rei? Ele disse: não, eu não sou rei, o senhor que está dizendo. O senhor é rei dos judeus? Não. O meu reino não é daqui. E o Pôncio Pilatos não entendeu. Não, porque dizem que você quer... Eu não disse que sou rei dos judeus. Porque se meu reino fosse daqui, os meus viriam até aqui e me tirariam daqui. Pôncio Pilatos não entendeu. E se acovardou. Preferiu lavar as mãos. Porque não viu crime nenhum naquele homem, no nosso querido Mestre Jesus. Pelo contrário, ficou fascinado com aquela figura, com aquela luminosidade, aquele homem lindo, aquele olhar penetrante. Ele ficou emocionado. E disse: não vejo nada de ruim nesse homem, crime nenhum. Mas já que vocês querem que eu crucifique, eu vou lavar minhas mãos. Se acovardou. Preferiu, então, entregá-lo à sorte do gentio, naquele tempo, que preferiram soltar o bom ladrão e crucificar Jesus. Todos conhecem a história, não vamos aqui adiantar, mas por causa do tempo, até não contar essa história. Eu só quero dizer, dar ênfase, para dizer que ele esteve recolhido. Esteve preso. E outra coisa, ele foi crucificado entre dois ladrões. Dois presidiários também. E recebeu a visita de duas pessoas, quando estava recolhido. Duas mulheres. Maria, evidente, né? A sua mãe. Marta, a sua prima. Duas mulheres. Porque os outros discípulos desapareceram. Se esconderam. Essas duas mulheres foram até o centurião e disse: Maria queria ver. Eles não quiseram deixá-lo. Ele: não, ele é meu filho. Eu tenho direito de vê-lo. E ver se ele está precisando de água, pelo menos água. E ela conseguiu. Então estava ali iniciado assistência espírita ao preso do planeta. Naquele dia. Duas mulheres. Estava iniciado, então, o trabalho de assistência espírita ao preso do planeta. Foi iniciado ali com essas duas mulheres corajosas que foram ver a Jesus e perguntou o que ele estava precisando no momento. Levar algum material de higiene, água para ele, que os outros o abandonaram. Então fica aqui registrado. Ele esteve recolhido numa cela. Por isso é que ele diz
quando esteve preso, foste me visitar. Então o convite é dele. E nós temos um reforço a respeito da prisão dele. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Vejam só, Jesus partiu para o glorioso destino do reencontro com o Pai. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. Getsemane, olha ali, ó, o cárcere, o pretório e a via dolorosa, a cruz. Livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, página 184, 19ª edição, Federação Espírita Brasileira, psicografia Chico Xavier. Vejam que nesse livro nós vamos encontrar um testemunho de que ele realmente esteve preso seguindo essas estações. Vocês viram ali Getsemane? É o nome de um jardim de Jerusalém, que era o lugar preferido do Mestre Jesus, que ele se recolhia. Era nesses jardins, Getsemane, de Jerusalém. E o pretório é justamente a residência do governador. Tem a via crucis dele. Então vocês viram que isso é uma afirmativa eminentemente educativa para todos nós, que ele realmente passou por essas estações. E tem mais. Vejam só. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Vejam só. Amar os criminosos. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia será concedida com o seu arrependimento. Viram? Isabel de França abre 1862, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Vocês observaram ali o tempo do verbo? Perfeito. Imperativo perfeito. Deveis. Não está convidando nem propondo. Você deve. Não sei o que estou dizendo. O Evangelho. Você deve orar e amar os desgraçados, os criminosos. Porque são criaturas de Deus ou não são? Evidente que são. São nossos irmãos de humanidade. Quer queiramos ou não. Praticaram o crime? Praticaram. Concordo. Mas se não tiverem uma chance, uma oportunidade, se reabilitarem, como é que eles vão sair? Se nós não levarmos o amor, o carinho. Tem muitos presos que não têm visita. Os seus parentes moram distantes e ninguém vai visitá-lo. Ninguém leva a pasta de dente, ninguém leva a escova, ninguém leva o sabão de coco, ninguém leva o papel higiênico. Não tem visita de ninguém. Nós é que somos os visitantes. Nós espíritas, das escolas espíritas, é que fazemos a visita. Porque se não formos, eles vão ver como, se não tem pasta de dente, onde inclusive o Estado tinha que ceder. Mas todo mundo aqui sabe, o sistema está falido. Infelizmente. O sistema penitenciário está falido.
O próprio ministro da Justiça já disse. Leram? Viram na televisão? Não quero entrar aqui em detalhe político, porque não é nosso propósito. Você viu que situação difícil. Tem preso que não tem visita de ninguém. Vai ver de como que ele vai viver. Se o sistema não dá todo o apoio necessário que ele deveria ter por direito constitucional. E não recebe. Nós é que temos que levar alguma coisa para aqueles que não têm visita. Inclusive o Evangelho. Para eles entenderem as situações que eles estão passando. Erraram? Eu sei que erraram. Mas tem direito a uma nova chance. Se arrependerem. Leram ali? Se arrependerem e quiserem. Então, vou repetir. Não são para todos. Chegar no presídio e dizer, oba, oba, os presidiários, venham comigo, vocês estão salvos pelo Espiritismo. Não. Não é assim que a banda toca. Tem que ser um projeto, uma metodologia de ensino, uma organização de ensino dentro do Evangelho, das diretrizes básicas da doutrina espírita. Para justamente eles entenderem o recado e não tornarem a praticar o crime, não reincidir no crime. Esse é o grande projeto do agente religioso. Levar essa palavra de consolo, de carinho, para reerguê-lo, botar a autoestima dele para cima. Vamos levantar, amigo. Você pode se reerguer. É um homem ou uma mulher, tem muita mulher presa também. Nós temos 3 unidades lá no complexo penitenciário de Bangu, temos 3 unidades, muitas mulheres presas. Está aumentando o número de mulheres presas. Sistema prisional do Rio de Janeiro. Também estão precisando. Nós temos 58 presas lá no presídio Nelson Hungria. Vocês precisam ver como é que elas estudam o Evangelho, cada um com o seu Evangelho na mão, na nossa escola espírita. Todas ali interessadíssimas no estudo. Já entenderam o recado, que tem que se modificar. Cumprir a pena e não voltar para a cadeia. Esse é o grande projeto. Boa, muito grande, elas aceitam e reclamam até quando não vai, quando algum problema que houve, fico contando nos dedos o dia da visita. Essas 58 contingentes de... Universo aí de... são 600 e quebrado, quase 700. Que vão assiduamente, fora as outras que vão esporadicamente. Vão também. De quê? A nossa irmã fez essas indagações, que é natural, todos sabem que há esse interesse muito grande para saber como se desenvolve o trabalho dentro das unidades prisionais do Rio de Janeiro. Nós vamos ver que até Narcisa, a grande benfeitora nosso lar, também se manifestou a respeito. Quem lê o livro Nosso Lar vai lembrar da Narcisa. Perdoar os criminosos. Vejam só. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavra de maldição. Anima, eleva, desperta sem ferir os que ainda dormem na ignorância. Assinado, olha ali, ó, Narcisa. Livro Os Mensageiros, André Luiz, página 272, psicografia Chico Xavier, edição Febre. É um convite. Se fores procurado algum dia, não tem que perguntar. Tem que trabalhar. E vocês hoje estão sendo procurados. Hoje. 16 de fevereiro de 2013.
Vocês estão sendo procurados, aqueles que puderem e quiserem. Não são obrigados. Mas pensem e analisem. Olha o que a Narcisa conta. Se você for procurado algum dia, o dia é hoje. Está sendo procurado hoje, agora. Não tem que fazer palavra de maldição, tem que animar e elevar a criatura para que ela se liberte. Esse é o processo. Mas tem que alguém ir, porque eles não podem vir no centro, eles estão recolhidos. Então nós é que temos que ir. Porque não há condição dele vir, por exemplo, essa tarde, aqui. Ele não tem acesso, está recolhido. Por isso que Narcisa disse, se algum dia você for procurado pelos criminosos, você não tem nada que maldizer. Tem que reanimá-los. Novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pergunta. Deve-se expor a vida por malfeitor? Presidiário. Um preso? Resposta. Não tens que indagar se o fará ou não. Socorrei, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lamené, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 15. Então não tem que perguntar que você vai se expor. Ah, mas lá só tem bandido. Eu sei. É evidente que lá só tem bandido. É um presídio. Você queria encontrar o que ali? O presídio foi feito para quê? Para os postes e para as árvores? É evidente. Foi para recolher as pessoas que infringiram a lei. Por isso é um presídio. Então não tem que perguntar se eu devo me expor. Sim. Se vai se expor, vai. Mas uma coisa eu posso dizer, desses meus 36 anos de trabalho no sistema, nunca sofri nada. Pelo contrário, os presos nos defendem com unhas e dentes. Ai de um daqueles, de qualquer facção, encostar o dedo de um de nós, está perdido. Porque eles têm as suas próprias leis, seus regulamentos, que são duros. Entre eles. Não é do sistema penitenciário, não. É a lei deles. Ai, um daquele ali preso, encostar o dedo num agente religioso, para ver o que vai acontecer com ele. Eles torcem o pescoço. Torce mesmo. Ninguém vai nos atacar, não vão nos pegar como refém, podem ficar descansados, porque nada de mal vai ocorrer. Porque eles, pelo contrário, nos defendem, que é justamente o momento que eles têm de ouvir uma palavra de conforto e de carinho do Evangelho. Então, para eles não interessa. Ele interessa que a gente vá sim, e não nos excluir, nem nos atacar. Ninguém vai ser atacado. E digo mais, dentro das unidades prisionais, nós estamos mais bem guardados, seguros do que aqui fora. Parece um paradoxo. Dentro da prisão, eu estou garantido, eu estou dizendo, esses 36 anos, eu estou dizendo para você, estou mesmo. No interior da prisão, hein? Estou bem mais guardado do que fora, que eu posso ser assaltado na rua. E lá eles nos defendem, nos garantem a visita, a segurança física do agente religioso. É um trabalho muito interessante, difícil. A maioria dos espíritas tem medo, tem receio de fazer a visita aos presídios. Como eu disse para vocês, não acontece nada, eles nos defendem. Mas quando algum parente seu é preso, um sobrinho, uma sobrinha, um irmão, um cunhado, eles ligam para mim. Seu Logobuco,
Eu estou com um sobrinho que foi preso semana passada, está no Bambu 2. Tem trabalho lá dos espíritas. Podia localizá-lo para levar a palavra do Evangelho. Eu falei, mas por que você também não vai? Ah, agora com teu parente você quer, né? Por enquanto, não tinha ninguém da família. Está tudo ótimo. Eu não vou maldizer, nem negar. Mas vou lá, localizo que é o nome. Se tiver alguma escola espírita, vamos localizar o companheiro que está preso, para trazer ele para a escola espírita. Porque lá, cada unidade tem uma escola espírita. Foram fundadas pela dona Dalinda de Aguiar Matos. E hoje, esse trabalho está sendo feito pelo SAEP-CERJ, que abraçou o trabalho. E o que é o SAEP-CERJ? É o setor de assistência espírita ao preso, que é da área externa do CERJ, que abraçou o trabalho, deu mais visibilidade ao trabalho. Agora. Tanto é que agora, mês que vem, vai ser realizado o 7º Seminário Estadual de Assistência Espírita ao Preso. Vai ser no CERJ, 17 de março, de 9 às 12 horas. 17 de março, um mês, daqui a um mês. Rua dos Inválidos, 182, lá na Lapa, no centro da cidade. De 9 às 12 horas. A palestrante será a escritora gaúcha Gladys Pedersen. É a escritora gaúcha, ela vem do Rio Grande do Sul, foi convidada, aceitou e será palestrante. 17 de março, de 9 às 12 horas, Rua dos Inválidos, 182, com a nossa irmã, escritora Gladys Pedersen. Essa que vai ser expositora. Então, agora, o SAEP abraçou o serviço e deu amplitude ao trabalho para todos os conselhos espíritas de unificação do Grande Rio. Tomaram conhecimento através dos hereus. E o que é o hereu? São encontros regionais espírita de unificação, que também está sendo notificado, divulgado para nossos irmãos espíritas do estado do Rio de Janeiro. Ainda vamos encontrar no Evangelho mais um chamamento. Continua o Evangelho. Recusar preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-los inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 69. Ninguém tem o direito de julgar. Não tem ninguém puro. Aliás, só passou um por aqui que todo mundo sabe quem foi. Foi o nosso querido Mestre Jesus. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Inclusive, todos nós somos infratores. Mas como infratores? Por exemplo, ouviram falar no GatoNet? GatoNet é crime. É aquele que pega o sinal da Sky e passa para o quarteirão todo do bairro e cada um divide para pagar a mensalidade puxando o sinal de imagem. É crime. Se a Polícia Federal chegar, vai levar todo mundo, inclusive o que está com o sinal.
pegou o sinal da Sky ou da NET. Se a Polícia Federal chegar, vai em cana. Mas me disseram assim, mas logbook, isso aí é tão banal. Pô, todo mundo tem agora, eu sei. Mas é crime. Quer dizer que analisou, então, pode puxar o sinal de quem quiser. Está tudo certo. Isso é crime. Se eu negar impostos, é crime, previsto em lei. Vocês sabiam que jogar no bicho é contravenção penal? Fazer a fezinha. Se a polícia chegar e prender você fazendo o jogo na hora aposta, você vai para a delegacia junto com o bicheiro. O bicheiro é preso, você tem que ir junto. Lá para o delegado apreciar, vai para o comissário para abrir sindicância. O senhor estava fazendo aposta, então tem que ir junto. Mas ninguém, vocês já viram alguém que foi preso? Eu nunca vi. Mas é contravenção penal. Viram? Tem também o gatilho da luz. É crime também. Não pode fazer isso. Apresentar o estado médico falso. É crime. Também é crime. Não pode fazer isso. Fora a água, o hidrômetro, que também puxam. Isso é crime, isso é roubo. Não pode fazer isso. Como é que você vai puxar água da SEDAI sem autorização, clandestinamente? Não pode. Não, mas todo mundo faz isso, seu Longo. Eu sei, meu filho. Mas eu vou fazer também? O senhor vai fazer? Banalizou. Então pode fazer um jeitinho. Quebra o galho. Estacionamento proibido. Avança ao sinal luminoso. Não pode. Olha quanta coisa. Está também no código. Por isso é que Chico Xavier disse uma vez, numa entrevista, que nós não estávamos presos ainda porque não fomos descobertos. Fomos pegos. Por isso. Nós estamos aqui do lado de cá, soltos. Chico Xavier uma vez, sorrindo, para o entrevistador, disse, é porque nós estamos, porque não fomos descobertos ainda, meu irmão. Senão estamos aqui ainda. Então vocês viram que nós não podemos prejugar, porque todos nós erramos, estamos evitando, evidente, esforçando para nos melhorar a cada dia. Por favor, o Evangelho está aqui para isso, para a nossa reforma íntima. Esse é o gancho. Mas eu estou colocando para dizer para vocês que nós também erramos. Nós também praticamos essas contravenções. Aborto, eutanásia, e vai por aí. Outros dizem assim, bandido bom é bandido morto. Já ouviram? Tinha um político que entrou com uma emenda na Constituição Federal para implantar a lei da pena de morte. Ele já desencarnou, que Deus o tenha. Amaral Neto. Os mais antigos aqui devem lembrar. Ele tentou colocar uma emenda na Constituição para a pena de morte. Graças a Deus não passou. Foi derrotado. Mas não vai resolver o problema. Se a pena de morte resolvesse, os Estados Unidos já tinham resolvido o problema da criminalidade. Tanto é que agora, a maioria dos estados norte-americanos aboliram a pena de morte. São 51 estados, e eles são autônomos. Tem sua Constituição, cada um deles. A maioria já aboliu. Isso não resolve. Piorou. E com outra coisa horrível, foi quanto ao erro jurídico, judiciário. Quando o cidadão foi condenado, e não foi ele que foi o autor do crime, foi morto por engano. E aí, como é que fica? Ele foi condenado, foi para a cadeira elétrica, o outro é que matou, depois apareceu. Mas agora, o que faz? Já matou.
Já foi morto. E agora? Como é que fica? Não podemos voltar ao filme, à fita. O cidadão já desencarnou, sem ter culpa. Erro jurídico. Aí o verdadeiro lá aparece aí agora. E a família, como é que fica? Como é que a justiça tem que fazer agora? Por isso também que o Poder Judiciário norte-americano achou por bem realmente, a maioria, acabar com a pena de morte, por causa disso também. Os erros, que pessoas estavam sendo mortas, assassinadas, sem culpa, em cartório. Quer dizer, morto foram condenados por engano. E o outro está solto. O verdadeiro assassino não foi descoberto, entrou outro, foi acusado e morre. Como é que fica a vida desse espírito? Se o problema da morte resolvesse, teoricamente até concordamos. Já você bota os presidiários todos aqui no paredão, é o paredão é o comandante. Bota no paredão uma rajada de metralhadora, ou bota uma bomba lá no sistema, e nos presídios acabou. Mas não é tão simplório assim, não. Em primeiro lugar, que os presos não vão morrer. Isso é a primeira coisa. Ninguém morre. Os presos vão vir pior ainda, querendo se vingar da sociedade, de nós, como sociedade no todo, que fomos a favor da pena de morte. Então eles vêm, através de um processo obsessivo, coletivo, para se vingar de nós, que aprovamos a lei. Porque o espírito não morre. Ele vai voltar pior do que ele era, que nós tiramos a vida dele. É complicada a coisa, que as pessoas não entendem, pensando que matando está resolvendo o problema. Não está. Pior, agrava o problema. Porque os espíritos querem uma revanche, querem se vingar daqueles que tiraram a vida deles. Então não é matando que se vai resolver o problema. O problema é difícil. A despesa no sistema penitenciário é muito grande por cada preso. Tanto é verdade que as autoridades, o Ministério Público, está tentando modificar a lei. Inclusive terceirizando o sistema, que seria mais viável, financeiramente falando. Há essa possibilidade. Alguns estados estão até já fazendo isso. Está certo, Dorival? Já ouviu falar? Já tem estados que já estão implantando o sistema de terceirização. Então, qual é seu nome? Regina. Regina. Não, primeiro que essa questão ela tem que ser discutida em nível nacional, porque são leis federais de sangria dos recursos do erário, né, dos recursos que são de todos, né, do Estado. Quando eu digo Estado, Estado federal, né, a União. Então, isso não é a melhor saída. Acredito eu, embora eu não conheça o sistema a fundo, que a melhor maneira é rever essa questão, mas não deixar sair da mão do Estado. Tá bem. Vamos ouvir o nosso irmão Dorival, esse processo que está sendo iniciado aqui no Rio de Janeiro. Realmente, eles estão querendo terceirizar os presídios, tirar da mão do Estado. Mas acontece que no Estado é homens que são os guardas ali. E também na terceirização também vai ser homens. E homens por si só, como disse a Cidinha Campos, tem DNA na corrupção. Tá bom. É isso então, infelizmente, é uma realidade isso que o Dorival falou. Porque serão homens que vão... E quem serão esses? Quais são essas autoridades? Essas organizações que vão tocar essa tarefa de administrar as unidades prisionais.
Esse é o grande problema. É um estudo que tem que ser bem discutido com a sociedade para chegar a um bom termo. Não é isso? Para a gente mudar realmente para melhor, porque senão a gente vai sempre só construir presídio. E Bangu, nós já estamos com 19, Bangu 19, vocês sabiam? Bangu 19. Começou com Bangu 1. Hoje estou com Bangu 19, meus amigos. Lá na Zona Oeste, no Jericinó. Isso contando com 3 hospitais penitenciários. Nós estamos a 19 instituição. E pago por nós, o contribuinte. Nós é que pagamos. Toda aquela despesa por cada preso. É uma despesa muito grande. Não podemos continuar construir mais presídios, temos que esvaziá-los. Esse é o processo. Para eles não voltarem para o presídio. O segmento espírita não entendeu ainda o recado. Vocês viram, o convite é de Jesus. Quando estive preso, foste me visitar. Para isso, com essa finalidade, não é julgá-los. Aqueles são os miseráveis, são os presos. Eu sei que eles são presos, são criminosos. Mas vamos condená-los? O senhor é puro? A senhora é pura? Tem alguém puro? Não tem. Então temos que levar assim essa palavra de conforto para eles se reabilitarem. Vocês vejam só isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Ao contrário, faltou um acento agudo ali no ar, perdoem. Ao contrário do que muitos possam imaginar, o preso não é um animal enjaulado e totalmente abstraído da realidade que o circunda. Temos, por força de lei, que considerá-lo um ser em busca da reinserção social e proporcioná-lo tratamento adequado para a consecução desse objetivo. Esta é a regra, o espírito da lei. E nenhuma autoridade pública pode afastar dela. Assinado Astério Pereira dos Santos, ex-secretário de Administração Penitenciária. Esse foi o ex-secretário de Administração. Veja o que ele escreveu. Eu tive que passar para cá, porque ele esteve lá na secretaria. Ele diz que nenhuma autoridade pode se afastar, porque o preso não é uma fera, não é um animal. Vai ficar lá, fecha, não quero saber, está trancado, não queremos contato, não podemos levar por esse lado. A sociedade tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. E nós ficamos frustrados quando participamos de alguns hereus, Encontro Regional Espírita de Unificação. Já fui em quase todos os anos. Existe o centro de interesse. Já viram? Centro de interesse. Nós vamos. As salas estão preparadas. Aí nós vamos para o centro de interesse de unificação. Tem 40, 50 pessoas interessadas na sala. Você vai no centro de interesse da mediunidade. Você vê 70, 80 pessoas. Você vai para o DIGE, Departamento de Infância e Juventude. 40, 50 pessoas. Vai para o DESAPSE, Departamento de Promoção Social Espírita. 30, 40 pessoas. Aí você vai assim, SAEP-CERJ, presos. 1, 2, 3 pessoas. 4 pessoas. Por centro de interesse. É um absurdo. As outras salas, com 40, 70, 80. Aí você vai do centro de interesse, esse, estamos trazendo aqui essa tarde, 3, 4 pessoas. Interessante. Então, ficou constatado que o segmento espírita virou as costas para esse trabalho. Não quer fazer. Evidente que ninguém é obrigado a fazer. Que as pessoas
possam temer a sua entrada, pensando, chegar lá, os presos vão nos atacar, vão nos comer, vão nos devorar. Não vai acontecer nada disso. São 36 anos de trabalho, nunca sofrer nada. Pelo contrário, fui sempre respeitado por eles e por elas, pelas mulheres. A mulherada é interessadinha, vocês precisam ver como elas trabalham. E pedem. Mas, o que eu vou fazer? Obrigar não podemos, evidente. A pessoa vai se quiser. O estudo dessa tarde, essa palestra dessa tarde, visa justamente isso. A gente sensibilizar o segmento espírita do Estado do Rio de Janeiro, que possamos ser um desses que leve a palavra aos companheiros, explique como é que o trabalho é feito, para que é feito, qual é o objetivo do trabalho. É desvaziar as cadeias. Quanto menos tirar da dizendo, vamos acabar com as cadeias. E vamos conseguir. Porque no livro dos Espíritos diz, na lei de instituição, que um dia essas cadeias serão esvaziadas. Mas depende de nós. Não é só com a toque mágico. Tem que ter trabalho. Comprometimento. Vontade. Senão nós não vamos conseguir nunca diminuir o número de apenados. Para aqueles que querem, vou repetir, estão interessados. Porque alguns não estão interessados. Então, problema dele. Não temos nada com isso. É o livre-arbítrio. Eu não quero me modificar. Tudo bem. Qual é o problema? O senhor não quer se modificar. Respeitar. Quando o senhor quiser, tá bom? Fale conosco. Aí é outra história. Quando você quiser. Agora, obrigado não é. Tanto é que nas aulas da escola espírita, vem quem quiser. É facultativo. Não é todo espírita. É convidado os presos que quiserem participar do estudo. Aquele que quiser. Não são obrigados. Vamos avançar, porque muitas pessoas me perguntam, tá bom, como é que eu faço então para engajar nesse trabalho? Para ser um agente religioso, visitar aos presos. Vejam lá. Primeiro, ser espírita. Segundo, ter mais de 18 anos. Terceiro, conhecer o básico do espiritismo. Não precisa ser professor de espiritismo. O básico, o mínimo, que nós já sabemos através do estudo do Evangelho, de outros espíritos, com o dogma da reencarnação. É o básico. E ter comprometimento com o trabalho. Esse é o grande problema. Se comprometer. Se quiser, tem que trabalhar. Ser assíduo, ser pontual, pronto para servir. Não ao Saep, nem aqui o Longobuco, a Jesus. Porque o convite é dele. Vocês viram ainda há pouco, está no Evangelho? O convite é direto. Quando estive preso, foste me visitar. Ficou abandonado naquele período. Então ele passou pela prisão, pela Via Crucis. Teve um pedaço que ele esteve recolhido. Não num presídio como hoje, mas naquela cela que você já falei para vocês. Vocês entenderam. Todos entenderam. Uma cela fria, sem água, sem luz, abandonado. Os discípulos sumiram. Pedro o negou. Então o convite não é meu, é dele. Se você puder e quiser, se quiser, você pode se inscrever. Por quê? Porque nesse mês de maio, agora, a Secretaria de Administração Penitenciária abre credenciamento para quem quer fazer o trabalho. Pede uma série de documentos para você perceber
a credencial, a carteirinha, para poder entrar. É organizado, não é assim, eu quero ver o preso. Isso não é assim. Você tem que ter uma credencial, um treinamento, e sempre vai entrar com o mais antigo. Você não vai entrar sozinho na cadeira, presídio. Você vai entrar com o mais antigo, o colega mais antigo, para você se familiarizar com o trabalho. E servir. E vai ver que o trabalho é muito interessante, muito gratificante. No livro, vocês vão ver que eu encontrei na rua vários deles. Falaram comigo, está no livro. Depoimentos, não foi que me contaram, não. Eu vi, em loco. Fato. Contaram comigo e vieram falar comigo. Seu Lúcio, como vai? Tudo bem? Eu, na hora, não lembro. Disse, não, estou te conhecendo. Algum deles. O senhor esqueceu de mim? Lá da cadeia de Bangu. O senhor estava preso no Bangu 3, que o senhor levava o evangelho para nós. Gozado, a gente lembra na hora depois. Incrível. Quando ele lembrou quem é. Agora eu sei quem é. Como vai você? Um abraço. Tudo bem? Ele disse, graças a Deus. Você falou bem. Graças a Deus. E a você que entendeu o recado. Hoje eu trabalho como gráfico. Um deles, né? Estou vivendo com uma mulher, tenho uma filhinha. Saí da carreira do crime. Depois daqueles ensinos do Evangelho. Graças a Deus. Retornou ao convívio da sociedade. Foi um nem dois, não, vários. Eu já encontrei na rua. Na Central do Brasil, eu encontrei dois. Um que era um garçom, bem vestido. E muita coisa que eu nem dá tempo de eu falar aqui. Já são 4h15. Eu nem sei, pela direção do ICEB, se ainda tem algum tempinho, né? Tem algum tempo. Porque tem muito depoimento desses companheiros e companheiras estão em liberdade, cumpriram a pena e não voltaram, e agradeceram a palavra. Hoje são pessoas de bem, através desse trabalho, que vale a pena esse esforço. É um trabalho difícil, que a pessoa tem que se entregar, tem que ter resignação na hora de entrar, paciência, esperar formar os presos que vão chegar, e vão assistir o estudo. Nós, lá do SAEP, orientamos na Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, a Meli Budê, também. Nós orientamos também. Tem um regulamento, um regimento interno. Não é feito assim, por acaso. Tem que se seguir uma norma. Inclusive lá, a Secretaria de Administração e Penitenciária, ela nem tem uma norma. As mulheres têm que saber como se vestirem para fazer visita, adentrar no presídio, como os homens também, né? Não é de qualquer maneira, como vai se portar ou falar com os presos. É toda uma técnica, tem um treinamento para você adentrar uma carceragem, aqueles cadeados grossos que vão se abrir e você vai adentrar dentro do presídio. É outra atmosfera, mas é um trabalho para quem fez, já fez o trabalho, sabe como é. E eles gostam, porque é através do nosso trabalho que eles têm condições de sair da cela para vir estudar o Evangelho. É oportunidade. E receber a pasta de dente, o sabonete, roupa, até roupa, chinelo de dedo. Não tem chinelo. Nós é que temos que levar o chinelo para eles. Não tem visita de ninguém. Como é que ele vai usar? O chinelo acabou, gastou, vai ficar descalço? Alguém tem que levar alguma coisa para ele. O sabonete, o sabão. Não podemos criticar o Estado. E não estamos aqui para isso. Por favor. Não podemos criticar. O Estado é uma coisa, a doutrina é outra. Porque a nossa função qual é? É levar a palavra de conforto. Levar a palavra espiritual para eles. E não de discutir o sistema.
a organização estatal. A nossa função é levar a palavra. Viram? É isso que acontece. Portanto, muitos dizem que deveria se realmente matar, né, os presos, pensando que ia resolver. Eu já disse que não vai resolver, porque os presos não vão morrer. E muitos ainda dizem assim: seu Longoburgo, o senhor não sai de casa para ir visitar esses bandidos, esses criminosos, perder seu tempo, sair de Bangu, deixar sua família, para visitar esses homens, essas feras. O senhor acredita na recuperação desses homens? Eu acredito, senão não estaria indo. E eu estou trabalhando para isso. A Regina queria falar. A nossa irmã Regina, o microfone, por favor, para a nossa irmã Regina, que ela quer falar a respeito justamente dessas divisões. Qual não, Regina? O que importa é é o que a gente pode oferecer, o que a gente pode doar, porque como espírita nós sabemos que fora da caridade não existe salvação. Então, o trabalho que a gente fizer junto a qualquer segmento, seja doentes, terminais, sejam detentos, é um trabalho que vai engrandecer principalmente a gente. Somos nós que temos esse compromisso de doação. Quanto ao resultado, é uma questão que extrapola a nossa vontade, porque isso está nas mãos da pessoa que está recebendo e de Deus. O que nós temos que fazer se queremos ser bons espíritas, como eu procuro ser, é doar-me, fazer aquilo que eu acho que posso fazer em Entendi prol... o seu recado. Fazer a nossa parte. Fazer a minha parte. É isso fazer aí. a nossa parte. É a única coisa que deve me interessar. O resultado já não é comigo. Muito bem, você ficou muito feliz na sua colocação. Eles então perguntam, Regina, se eu acho que esses presos têm recuperação. Eu digo, tem condições de se recuperar. Aí mostrei para essa pessoa. Olha só quem assina ali. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Assinado nosso querido, saudoso médium Francisco Xavier. Então vocês perceberam ali também? Aqui, ó. Qualquer um o preso está incluído aqui ou não? Qualquer um. Qualquer pessoa. Inclusive o preso. Eu não quero saber o que ele fez atrás aqui. Por quê? Porque o crime já foi praticado. Ele já foi condenado. É virar a página. Ele já foi condenado. Não temos nada que crucificá-lo. Mas ele pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é o processo. Que nós estamos nessa tarde mostrando para os queridos irmãos e irmãs que é assim essa possibilidade. Aí tem recuperação, sim. Não sei o que estou dizendo. Qualquer um. E o preso está inserido nessa mensagem de Chico. Qualquer pessoa, inclusive ele, pode ser. É isso que nós levamos para ele. Meu filho, eu não quero saber o crime que você praticou. Não me interessa o que o senhor fez ontem. Eu quero saber hoje. Hoje.
16 de fevereiro e amanhã 17 e 18. Eu não quero saber o que o senhor só fez ontem. Isso é problema seu. Não me interessa. Aliás, é uma técnica até. Nós nunca perguntamos ao preso o que é que ele fez. Falta de respeito até, de consideração para com ele. Veja só, com o preso, hein? Nunca se pergunta. Por que é que o senhor está aqui, meu filho? Qual foi o crime que a senhora praticou? É uma maldade até, uma pergunta cruel. Não se pergunta, é uma tática. Eles até depois dizem. De acordo com o estudo, depois eles vão se abrindo. Tem casos, vocês vão ver no livro que eu coloquei, eles se abrem. Eu fiz isso, estou arrependido, fiz aquilo outro. Eles mesmos dizem o que ele fez. E se arrependem. Eu não quero saber o que o senhor fez ontem. Eu quero saber a partir de hoje, sábado, 16 de fevereiro. Por isso que você pode fazer um novo fim. Claro. Virei a página. Ontem foi sexta-feira, meu amigo. Já foi. Eu nem sei o que eu fiz ontem. Já até esqueci. Eu nem sei o que eu almocei ontem. Já foi sexta-feira. Dia 15. Vocês já viram alguma vez algum córrego, a água do córrego voltar? Você fica na ponte e o córrego ininterrupto. Você não vê ele fazer a volta e voltar. Nunca. Ele segue a rota. Vai desaguar em outro afluente. Mas ele não faz a volta e retorna. Não tem como. É o caminho. Aquela água que você viu passar ali, você não vai ver mais. Porque já foi. É a mesma coisa. Bola para frente. Levantar estímulo. Seu amigo, esquece. Não volte a praticá-lo. Ah, bom. Aí é outra história também, né? Por isso que sempre Jesus dizia: vá, a tua fé te curou, mas não voltes a pecar. Tinha depois o remate, né? Vá, a tua fé te curou, vírgula, mas não volte a pecar. Não voltes a errar. Pronto, está fechado. É isso aqui, ó. Fechou. Você fez um trato contigo mesmo, que você vai agora, a partir de agora, fazer um novo fim, porque eu quero. Eu não quero mais fazer o que eu fazia e praticava. Os vícios, os erros, a partir de sábado, dia 16. Acabou o problema, porque eu quero. Você quer, nós queremos. Então não vai errar novamente. Vai fazer um novo fim bom. Vamos chegar ao bom termo. Através do quê? Dos amigos espirituais, evidente. Nossos protetores. Cada um tem o seu guia espiritual. O anjo de guarda. Quando nós estamos nesses propósitos, vamos se abrir essas portas largas para a gente caminhar e crescer espiritualmente, galgar os degraus do progresso espiritual, através dessa recuperação, da mudança de cada um de nós, da reforma íntima. Por isso ele é íntima. A reforma é íntima. Você tem que se reformar. Eu sou o primeiro que estou aqui na frente, né? Eu aqui também sou o primeiro, tenho que me reformar. Como é que eu vou reformar o outro se eu não me reformei? Como é que eu vou julgar o meu irmão que está preso lá em Bangu se eu também pratico contravenções? Eu mesmo aqui que estou falando, às vezes eu estacionando em lugar proibido. Eu aqui, o Wilson Bangu, às vezes eu coloco. Avança de sinal. Já avançou o sinal. Aí depois chega em casa, do Detran, papelzinho do Detran. No dia tal horário, avanço de sinal na rua tal. Avanço também na quilometragem. São pequenas contravenções que também pesam, porque nós também temos que nos melhorá-los. Modificar, essa que é a palavra. Por isso que essa mensagem de recuperação é para todos nós. Nós podemos sim, a partir de hoje. Eu não quero saber o dia de ontem. E além disso tudo, o preso ainda tem isso aqui, ó.
Vejam só esse artigo. Artigo 10 da Lei da Execução Penal, número 7.210, de 11 de julho de 1984, diz: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o apenado para o seu retorno à convivência em sociedade. Ah, bom. Está na lei. Olha lá. Está na LEP, artigo 10. Viu, Dorival? Artigo 10, olha lá. É dever do Estado dessas condições. Inclusive, prevenir o crime e orientá-lo. Alguns presídios já existem escolas, primeiro grau e até do ensino médio. Já tem alguns, graças a Deus está melhorando a coisa. Já tem escolas fazendo alfabetização. Porque a maioria dos presos são pretos e analfabetos. Observem. Negros e analfabetos. Ou semi-analfabetos. Existem prisões especiais também, que é o Bangu 8, que são presos de nível universitário. Também tem. Nós temos também escolas lá, funcionando. Bangu 8. Presídio Petrolino de Oliveira. Também funciona nesses termos. Então, temos que adequar o ensino em nível de cada apenado, dentro daquele universo. Levar o Evangelho dentro daquelas possibilidades que a gente possa entender, alcançar. Mas aqueles que têm um nível universitário, já podemos levar uma nova pedagogia para que eles alcancem melhor. Viram como é que eu trabalho? É organizado, para levar esse conforto para ele, para tirar, esvaziar as cadeias. Não é botar mais preso, não. Chega de botar preso, chega de construir presídio. Vocês sabem quanto custa fazer um presídio? É 200, 300 milhões de reais para você construir um presídio. Paga por nós, contribuintes. Estão fazendo presídios federais e tudo, mas porque não tem mais vaga. Está aumentando a população carcerária. Não pode. Temos que diminuir. Orientar o ser humano, o homem, a mulher, através da educação moral. Não tem outra. Está no Livro dos Espíritos. O senhor Allan Kardec é que diz: não tem outra. A única saída, educação moral. Não vai ser preciso mais construir presídios. Os presídios vão virar museus. Daqui a 300, 400, 500 anos, aquele complexo vão virar escolas, vão virar universidades. Nós vamos fazer uma colocação aqui, que muitos espíritas confundem a situação do auxílio reclusão. Eu, inclusive, recebi muitos e-mails malcriados de alguns companheiros espíritas, dizendo: mas agora, seu Longoburgo, os presos estão recebendo ordenado? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Pagando preso, auxílio reclusão? Que negócio é esse? Então, eu respondo os e-mails explicando para eles o que ocorre realmente. Que é justamente isso que vocês estão vendo aqui. Não são todos os presos que têm direito a esse benefício. A lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, é bem clara. Só tem direito o segurado que tiver sido preso e não está recebendo salário da empresa na qual trabalhava, nem está em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Portanto, só tem direito a esse benefício aquele preso que é segurado, que tem vínculo com a Previdência
e que não poderá receber o salário da empresa na qual trabalhava, nem está em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. É para isso que existe a Previdência Social, para atender o seu segurado, que por motivos óbvios não pode recolher o pagamento à Previdência. Então, vocês viram? Não são todos. São só aqueles presos que têm vínculo com a Previdência, que ele recolhe a Previdência Social. Ele estava trabalhando, recolhia, foi preso. Mas ele não é segurado. E a lei é clara. Essa lei diz que é para aquele que tem vínculo com a Previdência, que desconta. A família que recebe. É a família, não é ele que recebe. Como é que vai ficar a esposa e os filhos? O marido foi preso, foi condenado. Vão ficar, a mulher é do lar, não tem emprego, vão passar fome? Se vestir, comer? Como é que fica? É para isso que existe a lei, é evidente. Eu pergunto, quem é que ia abrir mão desse direito, sendo preso? Duvido. Quer dizer, não são todos os presos. São esses que têm vínculo com a Previdência. Ah, bom. Aí já é outra coisa. Então as pessoas pensam que são todos os presos. Não é verdade. São só esses. Então eu explico nos e-mails e peço, até botei na internet, no YouTube, para mostrar, para eles saberem que não são todos os presos. São só para esses que têm vínculo com a Previdência. Para isso que a Previdência existe. Ué, você está recolhendo? Concordam? Você entenderam, meus irmãos, minhas irmãs? São para esses só. Para a família, não para o bolso do preso, mas para a família, para poder a despesa da casa. Quem é que vai pagar a casa? Quem vai comprar comida, vestimento para as crianças, escolares? Tem que ser o dinheiro do chefe da casa que foi preso. Houve um deslize na vida dele, ele foi condenado. Fazer o quê? Ah, mas ele tinha vínculo. Ah, bom, ele tinha vínculo. Então o advogado vai lá e requer. E ganha, porque está na lei. A lei é clara. Isso. Isso aí. Como é seu nome? Eleanor. Foi o que a senhora falou. Não é para o preso, é para a família, porque ele tem direitos na lei, Previdência Social. Ele recolhe ao INSS, então ele tem direito. É fácil, então é só utilizar essa lei 8.213 e ele consegue. Alguma dúvida quanto a isso? É isso que nós temos que falar para os nossos companheiros que não entenderam ainda. Dizem e criticam, pensando que são para todos. E não são para todos. São só para esses que realmente têm vínculo, que descontam há tantos anos o NPS. Então ele ficou sem condições de descontar, de recolher, de receber, porque está preso. Óbvio. Como é que ele vai receber se ele for condenado? Então, a esposa vai e ela vai receber o auxílio reclusão. Dito isso, nós podemos agora passar para as perguntas dos nossos queridos irmãos e irmãs, dentro das possibilidades, se soubermos, será uma honra, um prazer responder. A primeira pergunta que eu queria fazer é com relação, a gente falou aqui dos presos. A gente entende, para estar detido numa instituição dessa, são todos maiores de idade, né? De 18 anos para cima. Agora eu pergunto, como é que está o atendimento com relação a isso, a levar o Evangelho, nas instituições que abrigam, onde estão internados, digamos assim, os que são menores de idade, abaixo de 17 anos, tem esse tipo de atendimento também? Tem também, tem. Tem uma instituição lá na Ilha do Governador, Severiano, que uma instituição espírita, irmão Demétrio, que faz esse trabalho com os jovens em conflitos com a lei, já existe. Mas, por enquanto, o trabalho está muito pequeno, porque não tem quase voluntários. Tem que ter,
vamos chegar nesse... Novamente, não tem voluntários para ir levar a palavra do Evangelho para aqueles jovens em conflito com a lei. Mas já existe. E existe o DEGASE, que é também uma instituição da Secretaria de Administração Penitenciária, que regula isso também, que foge à minha alçada, porque a nossa são só presos adultos. Tem outro setor que está, inclusive, entrando junto com o SAEP, que é a área externa do CIERJ, para abranger também esse serviço. Tem um estatuto também, e ele está sendo discutido. Esse estatuto não pode ser como está sendo feito, não. As autoridades, o Ministério Público, está revendo isso aí. Não é bem assim, não. O jovem tem responsabilidade, sim. Está sendo refeito pela sociedade. Ele pode fazer o que quiser, não. Tem que dar responsabilidade ao jovem. Ué, ele já vota com 16 anos? Tem responsabilidade. Então não pode ser... Viu? Já está sendo refeito. Isso aí, as autoridades estão revendo, as autoridades judiciárias, nesse campo da menoridade, estão revendo. Minha pergunta é, a razão maior, o mote maior, a motivação maior do trabalhador para superar o temor de ingressar costumeira, frequentemente, inclusive, numa casa de detenção para levar o Evangelho. Aquele temor é natural, perfeitamente compreensível, mas deve também, natural e compreensivelmente, ser superado. Qual o mote maior? O que deve mais energicamente resgatar o trabalhador de seu íntimo para encetar uma tal atividade? Desses 36 anos vividos no sistema penitenciário, eu aprendi, porque os presos, eles nos respeitam. Lá dentro, como eu disse para vocês, se sente mais seguro do que aqui fora. Porque eles, os presos, têm os seus regulamentos próprios, as suas leis. Dentre eles, nas facções, eles mesmos têm suas leis. E ai daquele que realmente queira mexer ou tocar num agente religioso. Vão se ver com ele, porque eles torcem o pescoço mesmo. Vão se ver com ele. Então não há que temer. Se a pessoa quiser fazer o trabalho, vai com aquela vontade sincera de servir, como disse a Regina. Eu faço o meu papel. Levei a palavra de conforto para o apenado. Mostrei o caminho das pedras para ele. Se ele quer, se ele aceitar, fiz a minha parte. Fui visitar, levar o carinho. Como fez aquela mulher, que até na televisão deu, né? O preso que assassinou o filho dela, ela passou a visitá-lo. O assassino. Ela passou a visitá-lo. O assassino ficou com a orelha em pé. Essa mulher está me visitando, por quê? Eu matei o filho dela. Ele ficou desconfiado, né? De amá-lo, ela disse que amava como você, o próprio filho, embora ele tinha matado o filho dela, de sangue. O preso ficou até com medo quando ela levava alguma coisa para ele, bolo ou doce. Ele nem comia porque pensou que tinha veneno. Ele depois disso, ele pensou que tinha veneno no bolo, pensando que ela tinha levado o bolo para ele para matá-lo. Porque ele não acreditava, né? Que a mulher levando uma palavra de amor, de conforto para o assassino do filho dela. Então, o preso não entendeu. Depois é que ele foi ver que era verdadeiro o amor dela, do perdão dela, era puro, era de coração. E aceitou, e ela passou a fazer a visita, a levar as coisas que ele precisava, e adotou como filho, né? Perdoou, ele também pediu perdão para ela, foi um ato impensado, e pronto, resolveu o problema. Então, nós temos que fazer o mesmo. Qual o meu trabalho? Qual é o objetivo? É levar a palavra de conforto ao apenado. Pronto, estou pronto. Que dia que tem que ir? Dia tal, tal hora. Entrei. Os presos estão reunidos. É igual aqui. Página preparatória, prece, abre o Evangelho. Muitos têm um trabalho seguido, né, do Evangelho. Abre, olhou, comentou junto com eles. Eles acompanhando com o Evangelho. Acompanhou, entenderam, prece final, até a próxima semana, volto para casa e vou sempre levando o meu papel é esse. Não me interessa o que ele fez ontem, o crime que ele praticou, eu não quero saber o que ele fez ontem, quero saber hoje, como eu disse.
dia 16 de fevereiro, hoje. Aí nós levamos a palavra de conforto e meu papel. Eu não quero saber o que ele fez ou deixou de fazer. Fiz a minha parte. Fui lá. O nosso papel, meu irmão, é esse. É levar a palavra de encorajamento para o interno. Ele saber que ele pode se reabilitar. Ele pode. Ele tem condições de se reerguer. Levantar a estima dele, botar para cima. Porque os presos ficam em situações difíceis, de muita saudade do lar. Nós que militamos com eles, alguns aqui já trabalharam, companheiro, o próprio César já trabalhou, o Dorival já trabalhou, sabe o que é isso, ou outros que já devem ter. O Lúcio está começando a fazer esse trabalho, é que a gente vê como é que eles fazem lá dentro, a saudade da família, naquele tempo todo recolhido, fica em depressão, caso até de suicídio, porque não tem um amparo, não tem visita de ninguém. Nós é que visitamos. Se não fosse nós, não tinha visita. Porque os parentes o abandonam, a maioria até abandona, os parentes. Outros moram distante e não vão mais vê-lo. Então eles ficam lá, a ponto, você não vai acreditar. Teve um irmão que tirou 17, 15 anos, foi posto em liberdade, saiu, abriu o portão, vai com Deus, o agente penitenciário, tchau. Ele saiu. Não demorou muito. No dia seguinte, voltou para entrar para a cadeia. Disse, o que houve? Não se adaptou. Estava passando fome, que não tinha nada na rua, ficou perambulando. Olha a falha, problema do egresso, falha do sistema. Tinha que ter um amparo, tal a lei do egresso. O homem que sai sem perspectiva nenhuma, passando fome, ele voltou para poder ter um alimento lá, uma comida, por pior que seja, mas tem um alimento. Então ele pediu para voltar, mas eu não posso, o guarda disse, eu não posso fazer isso. Teve que chamar o diretor da unidade para ver o caso dele, um caso atípico. O cidadão estava com fome e não encontrava, não queria roubar, porque senão ia voltar. Olha só o perigo aí. Ele ia reincidir. Então ele preferiu voltar para poder ter alimentação e o pior que fosse a tarimba que ele ia dormir, ele voltou. Você vê que situação. É por isso. Nós temos que estar conscientizados desse trabalho, que é um trabalho nobre para aqueles que se arrependeram. Eu repito sempre aqui, não é para qualquer preso, não.